Vamos dizer que você morasse num paraíso, num lugar fantástico no primeiro mundo, tivesse o melhor dos empregos e ganhasse muito dinheiro por mês. Toda a tua família estabelecida, seus filhos estudando nas melhores escolas. Você tem tudo na mão. Você é rico, você é rica e famoso ou famosa. Só que você tem uma paixão por um clube de futebol. Você ama o Vasco da Gama. E aí você tem a oportunidade de ajudar esse clube, porque aquele clube que você ama, ele tá muito na merda. Ele vive caindo para a segunda divisão, vive sendo humilhado, roubado, rebaixado, atingido por todos os meios de comunicação. E você lá na tua zona de conforto diz: eu vou ajudar o meu time de coração. Você daria 4.000 reais, você tiraria 4.000 reais do teu salário por mês para ajudar o Vasco? 400 reais você tiraria? 40 reais? 4 reais? Pois esse menino que acabou de sair do Vasco pela porta dos fundos, porque foi expulso praticamente pela torcida, que está com problema psicológico, com problema de saúde, de caráter emocional, de saúde mental, ele acabou de passar por todas essas coisas que eu falei. Ele abriu mão de 40 milhões da família dele, dinheiro das filhas dele, dinheiro da esposa dele. Ah, mas ele tem muito, mas é dele. Ele abriu mão de 40 milhões para poder defender os Gigantes da Colina. Clube que ele sempre amou, honrou, vestiu a camisa e levou para o mundo inteiro o nome do Vasco, porque ele sempre bateu no peito e disse: eu sou vascaíno. Vamos falar um pouquinho mais do Felipe Coutinho e se de fato tá certo que ele saia pela porta dos fundos do Vasco. Logo depois da vinheta. Estamos de volta, Jorginho aqui, canal Meu Vascão, um formato um pouquinho diferente, um desabafo. Eu sei que o Felipe Coutinho talvez pudesse ter rendido um pouco mais, mas o nome dele, a marca Felipe Coutinho, o que ele agregou, o que ele traz para o Vasco, será que a gente, como torcedor, não consegue entender que ele está numa prateleira muito mais elevada do que a gente de fato podia ter até poucos meses atrás? O que esse garoto fez pelo Vasco? Ele abriu mão de tudo para jogar pelo Vasco. E ele não estava mal, os números do Felipe Coutinho não são ruins. E ele agora sai do Vasco, pede rescisão de contrato para ir embora, porque está doente de tanta humilhação, de tanta pancada. Ele pediu rescisão de contrato por causa da crítica do torcedor vascaíno. Esse que enaltece o clube, esse que levanta o nosso nome, mas que também critica, humilha jogador. Eu queria que você soubesse que o Pedrinho, que é hoje o nosso mártir, o ícone do Vasco, que está tirando o Vasco do buraco, tirando o Vasco da merda, da vergonha, da humilhação, está quase fazendo a mesma coisa? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o Pedrinho já foi ameaçado por torcedor? Você sabia que ele já foi ameaçado de sequestro? Você sabia que o Pedrinho tá doido para acabar o mandato porque a família dele não quer que ele continue no Vasco?
o Pedrinho está passando por problemas parecidos com os problemas que o Felipe Coutinho está passando. E é por isso que o Pedrinho falou, vai lá, meu irmãozinho, porque eu sei o que você está passando. Gente, futebol não é isso. Torcer não é isso. A gente não tem que humilhar, esculachar ninguém. O Verratti ficou meia dúzia de jogos sem fazer gol, a gente já mandou o Verratti embora. Ah, é caneludo, mas salvou o Vasco. Não é assim, a gente vai acabar perdendo tudo. Felipe Coutinho é referência mundial. Eu estou muito envergonhado. A nossa torcida é aquilo que a gente tem de mais orgulho. Mas nesse momento, eu estou envergonhado. Tá? Eu vou ler uma matéria aqui da Aline Nastari. Coutinho não só pediu o desligamento do Vasco, como o processo de assinatura da rescisão já está em curso. A diretoria foi pega de surpresa, já que há 2 semanas estavam discutindo a renovação do jogador. Depois dos últimos xingamentos, das últimas humilhações e do que ele passou depois do primeiro tempo no jogo contra o Volta Redonda, ele decidiu pedir o desligamento. E não é por culpa do Fernando Diniz, é por causa das redes sociais. Tentaram demovê-lo das ideias, mas a posição é irreversível. Para o Vasco, a decisão não tem a ver com a relação dele com Fernando Diniz, e chegou a ser dito. Pelo contrário, é um resultado do acúmulo de críticas que o jogador vem sofrendo, principalmente da arquibancada. Coutinho se sente injustiçado. O jogador abriu mão de cerca de 40 milhões para estar no Vasco. Internamente, a imagem é de um atleta que treina muito, se dedica muito e que pesa ainda mais os últimos episódios de críticas recebidas. Dói no coração do cara. Ele todo dia lembra qual foi o projeto, o que moveu no coração dele para que ele trouxesse a família dele toda de volta para cá, para passar por todas essas coisas. E é horrível, gente, quando a gente fala assim, não valeu a pena. Essas pessoas não me merecem. E eu tenho certeza que esse é o sentimento dele. Eu sei que você vai falar assim, tô nem aí, vai embora mesmo, não tá fazendo nada. Mas será que a gente não vai se arrepender lá na frente? O meia não está saindo com nada definido. A decisão é focada na saúde mental. A saída é decisão do jogador e deve ser comunicada nas próximas horas. Isso é uma matéria que já foi de ontem, mas já foi comunicado, já está tudo certo. O pedido de rescisão já foi aceito e, infelizmente, a única coisa que sobra para a gente é a certeza de que provavelmente o Felipe Coutinho está acertando com um clube do exterior, tá? A ideia é que ele vai jogar nos Estados Unidos. A maior probabilidade é o Los Angeles Galaxy, que é o time do PEC. Me parece que já houve proposta, que já estão havendo sondagens. Tem proposta de clube do Brasil, mas ele descarta completamente. Felipe Coutinho não joga mais no Brasil em clube nenhum, entendeu? Isso é fato, ele não vai fazer isso. E ele é um cara um homem tão honrado, que em momento nenhum ele denegriu a imagem do Vasco e a imagem da torcida. Ele diz que ele está com problemas emocionais e que ele precisa sair, que ele precisa dar um tempo. E é só o que ele fala. Ele continua protegendo o Vasco, a torcida e o coraçãozinho dele. Entendeu? O Vasco volta a se movimentar no mercado, né? A janela de transferência fecha daqui a 2 semanas. O Vasco procura ainda aquele volante e agora vai provavelmente procurar mais um meia de ligação por conta da saída do Felipe Coutinho, né?
E aí, palavras do Coutinho. Entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse novo ciclo no Vasco. O Vasco, obviamente, por questões óbvias, né, por questões jurídicas, só vai se manifestar sobre a rescisão do Coutinho depois que todos os trâmites estiverem assinados. Depois que tiver tudo resolvido, alguém vai vir e vai contar os detalhes, tá? O Douglas Luiz disse: não souberam valorizar uma joia da casa. Inacreditável. Gente, isso mexe com a nossa reputação no mercado. Eu não sei se vocês estão entendendo isso. O Philippe Coutinho é uma joia, uma referência mundial, inclusive para o nosso próprio elenco. Isso, além de poder dar um baque no nosso elenco, pode repercutir lá fora. Outros jogadores podem falar assim: eu não quero ir para o Vasco não, porque o Vasco não sabe valorizar o seu ídolo, não sabe valorizar os seus jogadores. Inclusive, nós temos esse histórico. Eu falei para vocês agora do que o Pedrinho está passando, eu falei do que o Verratti acabou de passar, ou vocês esqueceram da história do Roberto Dinamite, da história do William, do que o Giovani já passou dentro do Vasco, do que muitos jogadores já passaram dentro do Vasco, do que o Juninho passou dentro do Vasco. Tem muita história. A gente não sabe reconhecer ninguém. Torcedor é imediatista. E a nossa torcida, que exalta, também derruba. A nossa torcida é cruel, cara. É cruel pra cacete. Essa é a grande verdade. Souza. Esse lado daqui da vida é bem melhor. A ingratidão é menor do que do lado de lá, do lado de dentro, né? O Souza já passou por aqui, teve seus contratempos, as suas dificuldades, mas aí você vai falar: ah, mas o Souza não jogou nada, mereceu ir embora. Sim, é verdade, mas ele não tá falando disso, ele tá falando de respeito, cara, de relacionamento. Não precisava o Coutinho ter saído dessa maneira. Até o Ryan e o Neymar se manifestaram a favor do Philippe Coutinho. Mandaram mensagens para o Coutinho, e essa questão da saúde mental é uma coisa que mexe com todo mundo, e as redes sociais do cara estão lá bombadas, e é realmente muito triste, cara. Eu estou muito aborrecido, muito chateado, muito decepcionado. A nossa torcida não é perfeita. Não é perfeita. Os próprios jogadores do Vasco, super sentidos, que estão impactados com tudo isso, escreveram mensagens para o Coutinho, e a vida que segue. Eu não vou falar muito mais, né? Philippe Coutinho voltou ao Vasco em julho de 2024. Ele estava jogando no Catar. Jogador até então do Aston Villa da Inglaterra, ganhando muita grana por mês, abriu mão de todos os seus direitos econômicos, pediu para ser transferido para o Vasco, podia ficar lá de bobeira, ganhando sua graninha sem fazer nada. E aí, depois de 14 anos, o Coutinho volta ao Vasco para se arrepender pouco mais de um ano depois, né? História do Coutinho muito bonita no futebol. Inter de Milão, Espanhol, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique, Aston Villa, só clube de ponta, Vasco da Gama. E é isso, gente. Eu queria que você deixasse a tua opinião. Pode discordar de mim, futebol é assim mesmo. Eu entendo que o torcedor é imediatista, eu entendo que o torcedor quer resultado, mas um cara que em 2026 já deixou 3 bolas dentro do gol e deu uma assistência em 10 jogos, não sei se era para sair desse jeito, tá? Deixa o teu comentário aí, faz a tua inscrição no canal. E eu peço desculpas pelo desabafo, mas estamos juntos, vida que segue, saudações vascaínas. Até amanhã. Fui.